Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live no canal da Tia Teia. E aqui, né, gente, eu junto com uma pessoa. Nossa, eu estou muito feliz em ter ela aqui no meu canal. É uma honra, sério, muito grande para mim ter a Mila aqui no meu canal. Para quem não conhece a Mila faz vídeos no canal do Blabalogia, né? E ela tem também o podcast no Spotify, que é o Biologia em Meia Hora, que eu já deixei aqui, gente, no link fixado aqui no chat para vocês se inscreverem lá no Spotify, tá? E eu vou deixar essa pessoa se apresentar, dizer quem é Mila Massuda da gente. Se Nossa, apresenta aí, Mila, pessoal. não, primeiro eu tenho que falar obrigada, tia, por me convidar para esse bate-papo, para essa live. A gente estava há muito tempo se organizando para isso, demorou para sair, na verdade, porque, nossa, faz quanto tempo que a gente está pensando em fazer essa live? Uns Faz 2 meses? tempo. Eu já venho falando assim com vocês, conversando faz tempo já, cara. Faz tempo, Bastante faz tempo. tempo. Faz tempo. Mas é isso, eu sou bióloga, eu me formei na Unesp de Rio Claro. Depois eu fui fazer um mestrado e um doutorado em ecologia na Unicamp. Aí, ai, tia, deixa eu contar, que eu sempre disse que eu odiava ir para o campo. Uhum. Eu não gostava, eu falava, ai, não, é mato, tem bicho. Mas não sei o que aconteceu comigo, que eu resolvi ir para biologia, porque biologia é um campo muito legal, é onde eu acho que tem, para mim, pro, né, as perguntas mais legais de biologia. E aí eu me apaixonei e não tem, acho, quer dizer, tem como fazer ecologia sem ir para o campo, mas eu acho que é muito mais divertido quando a gente pode ir lá e ver as interações ecológicas acontecendo ali na frente dos seus olhinhos. Então, eu sou apaixonada por campo. Adoro ir para o mato. Lógico, tem um monte de coisas que são super complicadas do campo. Tem os bichinhos que picam a gente, tem o calor, tem a chuva, tem frio, tem areia na bota. Tem uns bichos super perigosos, que a gente já depois comenta. Mas é isso. Fui fazer ecologia, mas eu fui para a área de ecologia química, porque eu queria entender como que os compostos químicos vão mediar as interações ecológicas. Isso que eu estudei no doutorado. Mas no meio do doutorado, por causa do Emílio, eu me apaixonei por outra coisa que é dar aula. Aí já estou botando a culpa em você, sim, Emílio. Eu, Ah, assim, ele começou a dar aula, aí eu comecei a dar aula. É muito, muito, muito gostoso poder interagir com pessoinhas também. Então, ali eu acho que a gente pôde aprender ainda melhor sobre ecologia, sobre biologia, porque a gente não dava aula só de ecologia, dava aula de bio também. uhum. Acho que esse é o momento que a gente aprende mais. Então, depois a gente foi dar aula, depois a gente abriu uma escola. Vocês têm uma escola? Não, a gente fechou a escola porque logo veio uma crise, a crise de 2015, e aí as pessoas já não tinham mais condições para mandar os filhos para essa escola, porque era uma escola de apoio, né? Uhum. Então, quando os alunos, depois que os alunos iam para suas aulas normais lá, para fazer lição de casa, para fazer trabalhos, projetos, aí eles vinham no contraperíodo para a nossa escola e a gente desenvolveu uma série de projetos. Então, a gente teve escola, e aí, por causa dessa escola, a gente conheceu um monte de gente bacana, que é quando surge o Blabologia na nossa vida. Então, a gente dava aula para o ensino superior, eu estava terminando o doutorado, e tinha essa escola, e surge o Blablalogia. Então, é aí que eu entro nessa história de divulgação científica. Antes a gente fazia uns textos de divulgação para alguns blogs de umas empresas, mas de verdade mesmo foi quando o canal surgiu. Então, essa sou eu. Mas quem foi a, assim,
Foi vocês mesmo que pensaram nisso, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se isso é que falaram por aí, né? Que quem influenciou vocês abrirem esse canal foi o Pirula ou foi vocês mesmo? Eu vi um Não, assunto aí que ele tinha influenciado vocês e dado essa força para vocês. Não sei se é na verdade. verdade, o Blá Blá, ele nasceu como um canal colaborativo. Ele não tinha dono. A gente fez olha só as coisas da vida. A gente estava lá na escola com um dos nossos amigos, que é o Rafael Bento, e ele já conhecia esse pessoal da divulgação científica, ele é um querido. E ele estava falando muito, né, dos problemas da divulgação, que estava surgindo muito canal de pseudociência, que era difícil combater os canais de pseudociência, porque eles publicavam muito, enquanto os outros canais de divulgação científica mesmo tinham uma dificuldade na produção de conteúdo, porque a gente demora para produzir. Qualquer coisinha que a gente vai lançar, até um short, né, uma coisa de 1 minuto, não é assim, a gente pega e fala qualquer coisa, né? A gente vai ler um artigo, a gente vai buscar se aquela informação ela é verdadeira mesmo, se o que está dito ali é baseado em evidências, foi feito, né, um teste de hipótese. Então a gente vai ver se isso tem um artigo por trás, ou alguns artigos, não basta um, às vezes são vários, né, artigos por trás. Então demora bastante para produzir um conteúdo e enquanto isso, o canal de pseudociência bombando ali. Um monte de, de coisas que são fáceis de produzir, porque daí não tem embasamento científico. Aí, a boba da Camila aqui falou, ai, tá chegando o final do ano, isso era 2015. Tá chegando o final do ano, e aí que vocês acham da gente chamar toda essa galera para a gente fazer um churrasquinho, uma coisinha simples assim? Porque toda essa galera, na minha cabeça, eram 5, 6 pessoas. E a casa era grande, porque era uma escola. Aí eu falei, vamos fazer um churrasquinho, coisinha simples, a gente bate um papo, quem sabe a gente tem umas ideias legais, né, de como fazer isso. Ó, o Marcelo Churrasco. Na minha cabeça, ia ser uma reuniãozinha simples de final de ano para comemorar o final do ano. Só que eu pensei nisso e já estava meio em cima da hora para o final do ano, sabe? Era assim, sei lá, segunda semana de dezembro, então o povo já tinha planejado viagem, já tinha planejado ir passar as festas com as famílias. Então não deu muito certo, mas daí a galera falou: então vamos marcar para janeiro. E não foi esse dia que eu conheci o Ruas. O Ruas eu conheci numa. Ai, como que chama aquele evento de quadrinhos e Comic Con Experience, alguma coisa assim. Que daí eu levei a Heleninha, que é a minha filha com o Emílio, e ela estava apaixonada. A gente já era apaixonado pelo quadrinho do Ruas, né? Um sábado qualquer. Todos somos, né? E aí a gente queria comprar o livro e queria pegar um autógrafo do autor. E aí a gente conheceu ele ali, batemos um papo. Ele é um querido com criança. Nossa, assim, ele conquistou a gente, acho que por tratar a Heleninha muito bem, que na época ainda era criança. Ele é um fofo. E aí a gente bateu um papo, trocou uns contatinhos ali. Na verdade, ele e o Emílio. Uhum. E foi assim que eu conheci o Ruas. Então, assim, a gente já conhecia o Ruas e tinha esse amigo nosso que já era da divulgação científica, porque ele tinha um blog chamado RNA Mensageiro. E ele conhecia essa galerinha, o Átila, o Pirula, o Pedro Loz, o Slow, conhecia esse povo aí da divulgação. E aí, teve esse evento em janeiro de 2016, que foi daí que surgiu o Blá Blá. De repente, eu olho no meu churrasquinho, que era para ter 6 pessoas, tinham 60. Nossa. Por quê?
vieram pessoas da divulgação científica do Brasil todo. Então, foi um final de semana que a gente recebeu essa galerinha lá na estuderia, que era a nossa escola, e foi um final de semana discutindo isso. Acho que na primeira reunião que a gente fez, logo no primeiro dia, a gente estava falando, pô, é difícil combater canal de pseudociência por causa da questão do tempo de produção de cada conteúdo. Seja um artigo, um vídeo, né? Qualquer coisa demorava muito para a gente produzir. E tinha a questão do algoritmo do YouTube beneficiar quem publicava muito. Então, eu não lembro se foi o Átila ou se foi o Pirula, mas era uma hora que os dois estavam ali, mais acalorados, conversando, falando, e se a gente criasse um canal colaborativo e nesse canal tivesse publicação diária? Pelo menos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, cada um vai lá e, né, manda uma vez por mês, 2 vezes por mês. Então, ou era mensal, ou era quinzenal, e aí as pessoas faziam também o conteúdo para os seus canais. No primeiro ano, isso deu muito certo. Ah, não, eu ainda tenho que falar de novo do Ruas. O Ruas foi fantástico, porque a gente fez essa reunião, todo mundo achou essa ideia maravilhosa. Ai, vamos fazer, vamos fazer. E aí tem aquela fama, né, depois a gente se fala, vamos combinar, passo lá na sua casa e isso não aconteceu. Mas o Ruas tirou o caderninho dele de ideias do bolso e falou, tá bom, gente, quando? Quem? Então a próxima reunião, o dia seguinte, foi todo para decidir quem ia participar, quem queria participar, e qual ia ser a frequência. Acho que próximos 5 meses foi de... Eu não sei nem explicar o que foi aquilo, porque foi uma confusão geral. A gente demorou um tempão para decidir o nome do canal. Foi uma brigaiada para decidir quem ia participar, quem queria. Tinha um monte de gente que queria, mas daí não podia, porque estava fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica. Ai, enfim. Eu sei que no dia 6/6 de 2016... Nossa, o Blá Blá Blá. A gente queria, na verdade, que fosse perto do Dia do Meio Ambiente, que é 5 de junho. Mas daí calhou que o melhor era ser uma segunda-feira, em 2016, perto do dia 5, era o dia 6, uma segunda-feira. Então a gente fez um evento na faculdade que a gente dava aula na época, em Jaguariúna, e aí a gente fez o lançamento do Blá Blá Logia. Então, Slow, Camila Laranjeira, nossa, agora para lembrar de todo mundo, tinha o programa do Ruas e do Pirula, que era o Curiosity, tinha um programa meu, infantil, tinha um programa do Emílio, que era o Garrancho, que ele ia escrevendo, aí a letra do Emílio é meio garranchesca. Bom. Matemaníaca. Mas a Matemaníaca, Marcelo, acho que ela entrou depois, não foi nessa primeira leva. E mesmo a Camila Laranjeira, ela dividiu o quadro dela com o Davi Simões. Mas foi isso. Uma galera que ia publicando diariamente. Assim, a gente tinha conteúdo de segunda a sábado, só não tinha no domingo. E um ano que deu tudo bonitinho, foi tudo... Só que a vida continua. Aí, tia, uma hora um falou, putz, agora me enrolei com o mestrado, não vou poder mais. Aí depois o outro, me enrolei aqui no doutorado, não vou poder mais. Arranjei um emprego, não vou poder mais. E aí, antes era fácil cobrir um buraquinho ou outro, tanto que o café com quê surge desse jeito. Teve um dia que não tinha um vídeo, a pessoa que tinha que mandar o vídeo não conseguiu mandar. O Emílio não queria de jeito nenhum deixar um buraco na agenda, falou, não, vamos gravar qualquer coisa. E por acaso o Ruas e o Pirula estavam lá em casa, e aí é o vídeo do Pirula mostrando os ossinhos de um frango assado, que ele vai comendo, chupando os ossinhos e vai mostrando, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal outra coisa. E deu super certo essa história de
era o café com frango, depois o café com alguma coisa, e assim surge o café com quê. Mas depois começou a ficar meio difícil para a gente cobrir esses buracos, então acho que a gente ficou um tempo sem publicar direito, acho que só com o meu programa do Emílio. O meu eu parei, porque muito do público veio dos canais de divulgação que ajudaram a lançar o Blá Blá, então muito veio do Átila, do Pirula, da galera que já fazia divulgação científica no YouTube, então era um público mais velho, então não cabia um conteúdo infantil. A galera reclamava bastante. Ah, não, a gente veio para esse canal e aí tem um programa infantil. Então a gente tirou o programa infantil e eu demorei um tempão para voltar com alguma outra coisa. Então eu fiquei só nos bastidores ajudando o Emílio com... Era o 120 segundos. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Você tá sempre por trás, né? Você não aparece muito. Eu não apareço porque eu sou super tímida, super envergonhada. Assim, adoro um microfone? Adoro. Dei aula há muito tempo, adoro um palquinho? Adoro. Mas, no geral, se eu não estiver super preparada porque eu vou falar, eu sou muito tímida. Então, eu prefiro ficar por trás das câmeras, assim, não aparecer. E deixo o Emílio, que fica muito mais à vontade do que eu, que se diverte fazendo esse tipo de coisa. Eu sinceramente, tô achando você super à vontade. Ah, não, mas é que eu me preparei psicologicamente para. Não, porque eu falo, nossa, e eu fico assim, eu quando fico nervosa, eu não consigo nem falar. Agora você não, você tá falando com uma calma, até a menina falou aqui, a amiga falou, nossa, a voz dela é tão calma, tão boa de... Ó, gente, que voz calma que a Camila tem, amei. Você fala de uma forma calma, você fala tranquila. Se você tá nervosa, você não demonstra. Não, é assim, hoje realmente eu não estou nervosa, e também os anos de sala de aula fazem a gente, né, vir com outra postura para um bate-papo, uma palestra, uma aula. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Mas, ai, quando eu tinha que ir para congresso apresentar o meu trabalho, Nossa. A primeira vez eu falei, ai, que bom, porque eu vou apresentar pôster, então a pessoa vem, eu explico, é uma conversinha aqui, nós dois, né, tranquilinho. Na segunda vez, meu orientador falou, Camila, não, os melhores trabalhos, eles têm que ir para apresentação oral. Oi? Eu vou ter que falar lá na frente de todo mundo, tipo, tem um monte de pesquisador, assim, do seu nível, sabe? Os caras mais putz que da hora da área. Não quero falar na frente deles. Aí ele assim, não, tem que ir, porque daí é lá que as pessoas vão ver de verdade o seu trabalho. No pôster, assim, se a pessoa tiver muita curiosidade para ver, mas na apresentação oral você tem que ir lá e vai lá. Eu sempre tive, vou ser sincera para você, as pessoas não acreditam que no meu dia a dia eu sou uma pessoa muito despachada. Eu falo com todo mundo, eu não sou nem um pouco tímida. Aí quando eu falo com as pessoas que eu tenho muita dificuldade de falar em público, ninguém acredita. Mas eu tenho muita dificuldade de falar em público. Eu fico nervosa, eu fico suando. Quando eu tinha que apresentar trabalho em escola, o que eu fazia? Eu falei assim, tem que ser você a primeira pessoa a apresentar, porque eu apresento, acaba, e eu fico mais tranquila. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fui a primeira para poder deixar passar e eu ficar menos nervosa. Mas as pessoas não acreditam, eu fico muito nervosa em falar também em público. Não, eu tinha aluno que passava mal lá na frente. Eu falava assim, então, chegou o dia da sua apresentação. A pessoa ia lá falou, professora, eu estou muito nervosa, e passava mal de verdade. Eu não chegava a passar tão mal, mas eu ficava super insegura. Acho que os primeiros momentos, assim, eu até dava umas trimelicadas, mas daí a gente acostuma. E ir para a sala de aula aí não tem jeito, aí você perde totalmente a vergonha.